Saudações, alunos, disciplina Gestão Financeira Orçamentária, aula 5, Administração do Capital de Giro, a parte prática agora. Então, aí eu propus uma atividade para vocês que fala o seguinte: o contador apresentou as demonstrações financeiras de um trimestre, cujo resultado apresenta lucro. O gerente geral deseja saber se as operações estão gerando resultados efetivos satisfatórios, pois sente que algo não está indo bem, apesar de as operações estarem gerando lucro e o saldo de caixa manter-se constante. Ajude-o a conhecer a situação financeira real da empresa, elaborando demonstração de fluxo de caixa e comentando, sabendo que o financiamento especial é um financiamento incentivado que, se for devolvido no início do mês 4, não incide juros. As despesas ocorridas em um mês são provisionadas em contas a pagar para serem pagas no mês seguinte. O saldo inicial do ativo imobilizado é composto exclusivamente de terrenos e houve compra à vista de mais um terreno no mês 1. A demonstração de fluxo caixa no mês 1 está preenchida. Então aí tem o balanço patrimonial, que tem o saldo inicial, o mês 1, mês 2 e o mês 3. E embaixo tem-se a demonstração de resultado, que tem aqui as vendas líquidas, os custos de mercadorias vendidas, as despesas e o lucro líquido dos 3 períodos e a soma ao final. Logo abaixo tem-se a demonstração de fluxo de caixa, que veio com o mês 1 preenchido. Nós teremos que preencher aqui o mês 2 e o mês 3. Então, o primeiro passo desse exercício é elaborar um quadro conforme esse aqui. Nesse quadro, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer um levantamento aqui das duplicatas a receber. Então, você vai colocar o saldo inicial, as vendas, o saldo final, o valor recebido. E aí você vai completar com esses valores, porque depois nós vamos utilizar esses valores para preencher o fluxo de caixa. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o saldo inicial, 500 mil. Onde que eu vou conseguir essa informação? Você vai voltar lá no balanço patrimonial e vai aqui, no saldo inicial, você vai ver que aqui está duplicatas a receber, saldo inicial 500 mil. Então, você transcreve esse valor para cá. Depois, eu tenho aqui vendas, 680 mil. Onde eu vou conseguir esse valor? Você volta lá no quadro. Lá na demonstração de resultados, você vai ver aqui, vendas líquidas, 680 mil. Então, você vem cá e joga aqui os 680 mil. E aí, você tem um saldo final. Que saldo final é esse? Sempre quando a gente tem uma movimentação, o que é saldo inicial do mês seguinte, passa a ser saldo final, se constitui saldo final do mês que está vigente. Então, o que acontece? Se eu voltar aqui em duplicatas a receber, eu vou ver que aqui, o saldo que eu tinha no mês 1, 700 mil, que é o saldo inicial, vai ser o saldo final aqui, esse saldo final aqui desse mês 1, certo? Então, vou colocar aqui 700 mil. Como que eu acho o valor recebido? Eu pego esses 500 mais 680 menos os 700, eu tenho um saldo de 480. E aí, no mês 2, o que acontece? Eu continuo da mesma forma. Então, eu tinha aqui, olha, o saldo duplicado a receber. Qual que é o saldo inicial do mês 1? 700 mil. Então, eu coloco aqui os 700 mil. Vendas. As vendas, eu venho aqui na demonstração de resultado, 750 mil. Jogo aqui os 750 mil. O saldo final vai ser o saldo inicial do mês seguinte. Então, aqui, 610 mil, que é o saldo aqui do mês 2. Jogo aqui. Aí eu faço a conta. Vou fazer aqui na calculadora para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, eu pego aqui, 700 mil mais 750 mil menos
610 mil. Então vai dar 840 mil, que é o valor que eu joguei aqui. O mês 3 a mesma coisa. Qual que é o saldo inicial? Volto lá no quadro e vejo. Tá aqui, ó. 610 mil é o saldo inicial do mês 2. Então vou jogar aqui. Depois eu tenho vendas, 800 mil. Onde que eu vejo esse valor? Eu tenho aqui, ó, embaixo, 800 mil. Depois eu tenho o saldo final. Qual que é o saldo final? O saldo final é o saldo aqui do mês 3. Né? Eu fechei o mês 3 com esses 680 mil. Então, tem aqui 680 mil. Eu faço a conta toda, 610 mais 800 menos 680. Dá aqui os 730. E aí na soma, lembrando que é o seguinte, quando for saldo, eu não vou somar, eu vou pegar o saldo mesmo. Então eu tenho aqui, o saldo inicial é esse aqui, do mês 1, que é os 500 mil. As vendas, aí eu somo tudo, 680 mais 750 mais 800 dá 2.230. O saldo final, eu vou pegar só o final mesmo, no final dos 3 meses, que é os 680 mil. E o valor recebido eu posso somar tudo aqui. 480 mais 840 mais 730 dá os 2.050. Depois eu vou fazer o quadro com os estoques. Né? Então eu pego o saldo final, o custo das mercadorias vendidas, o saldo inicial e aí eu consigo apurar o valor das compras. Então vamos lá. Qual que é o saldo final de estoques? Eu volto lá no quadro e pego o seguinte. Tá aqui a conta estoques no ativo. E o saldo final vai ser esse saldo aqui, ó, que é do final do mês 1. Então eu jogo aqui 280 mil. Custo de mercadorias vendidas. Eu vou conseguir essa informação lá na demonstração de resultado. Tá aqui, ó, 550 mil. Então eu jogo lá 550. Lembrando o seguinte, aqui da demonstração de resultado ela vem negativa entre parênteses. Mas aqui para fins da nossa operação ela vai vir positivo. Sempre observa esse sinal aqui que tem antes da conta. Então aqui vem positivo. O saldo inicial é que vai vir negativo aqui. Onde que eu encontro esse saldo inicial? Lá no balanço patrimonial, aqui, ó, inicial, na conta estoques, 325 mil. Então, eu jogo aqui, 325 mil. Só que aqui ele vem negativo. O que eu quero apurar é o que foi comprado. Então, basta eu fazer a conta aqui, ó. Eu tenho 280 mais 550 mil menos 325 mil. Aí eu tenho os 505 mil. E aí faço a mesma coisa aqui para o mês 2. Qual que é o saldo final do mês 2? Volto aqui, olha, ó, estoques, saldo final aqui 320 mil. Jogo aqui, custo de mercadoria vendida. Olho lá na demonstração de resultado, tá aqui, custo de mercadorias vendidas, 700 mil. Põe aqui o valor. Lembrando que aqui é negativo, mas aqui fica positivo. 280 mil que é o saldo inicial. Então, o saldo inicial do mês 2 vai ser sempre o saldo final do mês 1. Então, tá aqui, ó. Né? A lógica é essa. Se eu terminei o mês 1 com 280 mil em estoque, então eu vou começar o mês 2 com esses 280 mil. Então, eu jogo ele aqui. Faço a conta, 320 mil mais 700 mil menos 280 mil, 740 mil. E no mês 3 a mesma coisa. Saldo final, 450 mil. Custo de mercadorias vendidas, 650 mil. Saldo inicial, que vai ser o saldo final do mês anterior, 320 mil. Então eu tenho aqui o valor em compras de 780 mil. E aí eu faço a somatória. Lembrando, mais uma vez, que o saldo você não soma, você só pega o saldo mesmo. Né? Como aqui é saldo final, você pega o do final do período aqui, que é o do terceiro mês. E como aqui é o saldo inicial, você pega o saldo inicial, que é aqui do mês 1.
E aí, você faz por último aqui a da conta fornecedores. Então, você tem saldo inicial mais as compras menos o saldo final é igual ao valor que você pagou aos fornecedores. Então, vamos lá. Saldo inicial. Onde que eu consigo isso? Saldo inicial está aqui, ó, na conta fornecedores. Saldo inicial 310 mil. Então, você joga aqui. Mais as compras. Onde que eu vou conseguir esse valor de compras? Esse valor, olha aqui, ele aqui em cima. Acabei de apurar aqui, ó, o valor de compras. Então, só eu pegar e descer ele para cá, 505 mil. Saldo final da conta fornecedores. Saldo final, tá aqui, ó, conta fornecedores. O saldo final tá aqui, 340 mil. Terminei o mês 1 com esses 340 mil. Jogo aqui. Lembrando que aqui ele vem negativo para eu poder apurar o valor pago. Então aí eu faço a conta. Ó, 310 mil mais 505 mil menos 340 mil. Eu vou ter 475 mil. Tá aqui o valor. E faço isso na sequência. Então eu pego o saldo inicial do mês 2. O saldo inicial do mês 2 vai ser o saldo final do mês 1. Ou seja, eu terminei o mês 1 com 340 mil, então vou começar o mês 1 com esses mesmos 340 mil. Mais as compras, que está aqui em cima, só descer, menos o saldo final. O saldo final do mês 2 está aqui. Eu terminei o mês 2 com 380 mil na conta fornecedores. Então eu tenho aqui 380 mil. Então, os 340 mais 740 menos 380, 700 mil. E no mês 3 a mesma coisa, o saldo inicial está aqui, ó. É o saldo final do mês 2, né? Eu terminei o mês 2 com 380 mil, então eu começo o mês 3 com esses 380 mil. Mais as compras, 780 mil, que está aqui. Menos os 440 mil, que é o saldo final da conta fornecedores no mês 3, está aqui. Então eu tenho 720 mil. E aí eu apuro o resultado total aqui. Bom, feito esse quadro, que você tem aí duplicados, receber estoques fornecedores, você pega os dados levantados e preenche a demonstração de fluxo de caixa. Então, né, lembrando que a demonstração de fluxo de caixa ela já veio com o mês 1 preenchido. Então, vou preencher o mês 2. Então, primeira conta aqui do caixa, recebimento de vendas. Onde que eu acho esse valor aí que eu recebi de vendas? Você vai subir e vai olhar aqui no quadro. Ó. Tá aqui no primeiro quadro, tá valor recebido. Né, nas duplicadas receber, 840 mil. Então, esse valor aqui, 840 mil, que eu apurei aqui nesse quadro, vou lançar aqui, 840 mil. Depois, pagamento de compras. Onde que eu consigo esse valor? Esse pagamento de compras, você compra do seu fornecedor. Então, tá aqui, ó, valor pago a fornecedores. 700 mil. Jogo ele aqui. Só enfatizando o seguinte, aqui ele está positivo porque aqui nós queríamos apurar o valor. Mas aqui no fluxo de caixa, ele vai entrar negativo, ele vai vir entre parênteses. Por quê? Porque é um desembolso de caixa. Eu estou pagando para o meu fornecedor, então ele entra negativo. Então, 700 mil. Pagamento de despesas. As despesas, onde que eu vou encontrar esse valor? Você volta lá no exercício e lembrando que o seguinte, ó. As despesas ocorridas em um mês são provisionadas em contas a pagar para serem pagas no mês seguinte. Então, sempre eu vou pegar o que aconteceu no mês e vou pagar no mês da frente. Então, onde que eu tenho? Aqui, ó, despesas. Lembrando que eu estou fazendo o mês 2, certo? Então, tá aqui, ó, 80 mil. Se eu tenho essas despesas aqui, ó, 80 mil, vou jogar lá. Então, joguei aqui, ó, 80 mil, certo? Por quê? Porque são despesas que são provisionadas para serem pagas lá no mês seguinte, certo? Então aqui, ó, no contas a pagar, estava aqui, ó, 80 mil dessas despesas. Se elas foram provisionadas aqui no mês 1, elas vão ser pagas no mês 2. Então aqui, ó, 80 mil.
Jogo aqui. Vai negativo também porque é um desembolso, está saindo dinheiro do caixa. Bom, aí eu tenho o superávit ou déficit das operações. Como que eu encontro esse valor? Você faz a conta aqui, ó, soma esse primeiro menos os dois últimos. Então eu tenho 840 mil menos 700 mil menos 80 mil vai ser igual a 60 mil. Positivo, se for positivo, é superávit. Se for negativo, é déficit. Então foi positivo, 60 mil. Não tem pagamento de imobilizado esse mês, porque lá no enunciado do exercício fala que imobilizado foi só no primeiro mês e já veio aqui preenchido. Então o que acontece? Tem uma sobra de caixa de 60 mil. Eu uso essa sobra de caixa para eu pagar meus empréstimos. E mantenho o saldo inicial, que era de 100 mil, permanece como saldo final de 100 mil. Por que 100 mil? Porque essa empresa opta por manter um saldo mínimo de caixa de 100 mil. Então, eu sempre faço o fluxo de caixa fechar nesses 100 mil aí. Então, se sobrou dinheiro, eu pago o empréstimo. Bom, mês 3. No mês 3, eu tenho aqui recebimento de vendas, 730 mil. Onde que eu encontro esse valor? Volta no quadro que nós fizemos lá em cima e observa aqui, ó. Valor, duplicados receber, valor recebido, 730 mil. Pego esse valor e jogo aqui. Depois, pagamento de compras, né, que é o que eu paguei aos fornecedores. 720 mil, tá aqui. Pego esse valor e jogo aqui, só que eu jogo negativo, porque é um desembolso de caixa. Pagamento de despesas. Volto lá no quadro e vejo o quê? Que no aqui ó, tinha provisionado 80 mil. Né? E eu vou pagar esses 80 mil no mês seguinte. Então, eu jogo aqui mais 80 mil. E aí, eu faço a conta aqui, para poder ver como que saldo que vai sobrar. Então, eu tenho 730 mil menos 720 mil menos 80 mil. Vão dar 70 mil negativo, que está aqui lançado já. Ó. Então, 70 mil negativo. Não tem pagamento de imobilizado. E agora vai acontecer o contrário. No mês passado, eu paguei o empréstimo, ou seja, saiu o dinheiro do meu caixa. Tanto é que ele está lançado aqui negativo. Esse mês, para poder fechar no saldo mínimo de 100 mil, eu vou ter que pegar um empréstimo. Então, eu vou lançar aqui o mesmo valor do déficit que eu tive, 70 mil. Lembrando o seguinte, é um empréstimo, mas ele entra aqui positivo porque é um dinheiro que está saindo do banco e entrando no seu caixa, 70 mil. Então, se eu tinha 70 mil de déficit, eu fiz um empréstimo de 70 mil, mantém aqui o saldo que era de 100 e permanece os mesmos 100. Depois eu tenho a soma, né? Eu somo aqui 480 mais 840 mais 730, dá 2 milhões e 50. Faço a soma desses três aqui, 1.895 e assim por diante. Só lembrando o seguinte, saldo eu não somo, né, nem saldo inicial nem saldo final. Então era 100 mil no início, permaneceu 100 mil no final, eu só repito esses valores aqui. Bom, aí está preenchido a demonstração de fluxo de caixa. Mas o que é importante? O importante é a interpretação do resultado. Porque lá no enunciado fala o seguinte, ó, ajude-o a conhecer a situação financeira real da empresa, demonstrando o fluxo de caixa e comentando, né, que é o mais importante. Então, o que eu posso observar aqui quando eu falo de fluxo de caixa? Você observa conta a conta. Então, ó, o recebimento de vendas foi de 480 mil no primeiro mês, depois passou para 840 mil e caiu para 730. Certo? Então teve um aumento, depois diminuiu um pouco. Pagamento de compras, né, aumentou aqui. Aliás, começou em 475 mil, aumentou para 700 mil, depois aumentou mais um pouquinho para 720. As despesas aumentaram também de 60 para 80. Certo? No final das contas, o que está acontecendo nos 3 períodos? Ele está tendo um déficit de 65 mil.
E ele teve que pegar empréstimos aí, ó, no mês 1, 75 mil e no mês 2, 70 mil. Total, mesmo considerando os 60 mil que ele pagou, no final das contas ele ainda pegou 85 mil de empréstimos nos 3 meses. Então, quando eu olho o fluxo de caixa, eu noto que a venda dele não está aumentando na mesma proporção que está aumentando as compras. Então, nesses 3 meses ele já teve um déficit de caixa, já foi necessário pegar um empréstimo e provavelmente, se continuar nessa mesma lógica, nos próximos meses ele vai ter que pegar mais empréstimos e vai só piorando a situação da empresa. Então, o que ele tem que fazer? Tem que pegar e analisar as demais contas e provavelmente diminuir o volume de compras, que está só aumentando, né, para que isso fique balizado aqui com o recebimento de vendas e aí ele não tenha problema de fluxo de caixa. Então, ele tem que controlar aí o estoque dele, que provavelmente é o que está mais prejudicando a empresa. Bom, é isso aí, só enfatizando que o importante não é só fazer todo esse cálculo, mas fazer a análise também, que quando a gente fala de gestão financeira, o mais importante é se analisar, ok?